Salve, salve pessoal, vamos lá? Essa aula de hoje aí é para falar um pouquinho de coordenadas naturais geodésicas, então ela vai acontecer junto com aquele texto que eu havia passado na última aula, que servia para orientar como que a gente ia trabalhar com ele. Então o que seria a ideia? Eu estou apresentando esse material aqui para que vocês tenham uma referência, tenham onde buscar para produzir o texto. Então estou abrindo uma atividade no Classroom agora e vocês vão apontar algumas coisas que aqui estão colocadas, tá legal? Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui? Quando falamos em coordenadas naturais, também meridianos astronômicos, ela parte de um fundamento que é um fio de prumo sobre a superfície terrestre que vai definir o sistema tridimensional das nossas coordenadas curvilíneas. E isso traz, então, o texto ele faz essa abordagem. Eu queria que vocês colocassem as impressões de vocês já observando isso, para que a gente possa ter essa colocação. Já havia pedido que a gente ia fazer na última aula, mas como não aconteceu, em virtude de várias situações, agora a gente vai registrar aqui nessa atividade, tá legal? Altitudes ortométricas mais latitude e longitude são as coordenadas naturais. Então, vocês escreverem, falarem o que o texto aborda sobre isso daí para a gente ter esse entendimento, tá legal? Quando a gente fala da superfície de nível, encontra-se mais afastados do Equador do que nos polos. Por que acontece isso? Lá no texto vai falando, então essa discussão é importante que vocês observem e coloquem sobre essa situação. Altitudes geopotenciais e dinâmicas, geopotenciais nós não vimos ainda, mas é legal que vocês darem uma consultada, e na próxima aula eu vou vir falar sobre isso daí, até que eu já tinha mencionado com vocês nas últimas aulas, mas aí vale a pena a gente ter uma ideia. E aí a pergunta, o que é uma redução geóide? O texto ele apresenta isso, onde que isso está colocando para nós. E nessa primeira parte aí que a gente está falando de coordenadas naturais, qual que é a diferença do azimuth verdadeiro para o azimuth magnético? Ou seja, o que é o azimuth, né? Eu acho que já começa dessa primeira pergunta e vocês já vão colocando para a gente poder discutir e falar um pouquinho sobre isso, tá legal? Aí nós vamos falar das coordenadas geodésicas elipsoidais, que elas podem ser divididas em paralelos e meridianos também. E aí como que se constituem as coordenadas geodésicas elipsoidais? E aí é uma pergunta que vale a gente, em contexto, a gente ter as respostas para nos colocar sobre essa base. E eu fiz em formas de pergunta também, como que são designados a direção norte-sul? E o que se trata o teorema de Clairaut, sei lá, essa definição que nós temos. Então essa primeira aula nossa vai ser, seguindo essas referências, colocar as impressões de vocês em forma de texto, o que colocou. Na próxima atividade, que vai ser para a próxima segunda-feira, hoje é dia 23, né? A próxima que nós teremos vai ser, deixa eu até olhar aqui no calendário para não me equivocar. No dia 30, vocês postem essas atividades, já vou fazer a outra. Vou até mencionar, vou postar para vocês aqui como atividade também, quero ver se eu faço uma ao vivo, no dia da nossa aula, que vai ser na segunda-feira às 13h30. Se der tudo certo, se correr, eu vou conseguir fazer essa aula online, senão ela fica postada ali e já propõe as atividades também. Legal? Um forte abraço, qualquer dúvida pode mandar mensagem que a gente vai resolvendo, tá legal? Boa sorte!